Boa noite. Boa noite. Vamos já começar mais uma live. Hoje o nosso tema é: existe uma pessoa certa? Boa noite, quem tá chegando aí. Hoje o tema é: existe uma pessoa certa para cada pessoa? Existe ou não existe? O que vocês acham? Vai comentando aí pra mim. Vai falando de onde vocês são. Como é que vocês estão? Vamos lá. E para nossa live de hoje nós vamos dar uma estudada aqui em 3 histórias bíblicas, 3 passagens bíblicas, pra gente tirar a prova real, né? Ver se existe mesmo isso de pessoa certa. Se Deus separa alguém para alguém, como é que é isso, né? Então, nós vamos estudar sobre isso aqui, tá bom? Boa noite. E nós vamos começar pela história, que é a história mais famosa quando se trata de vida sentimental, né? Vocês sabem me dizer que história é essa? Que todo mundo usa essa história? Essa passagem bíblica? Quem sabe? Para a vida sentimental. É a história de Isaac e Rebeca, né? Isaac e Rebeca, a primeira história que nós vamos falar, mas depois nós ainda vamos falar de mais 2 histórias, tá? Boa noite. Me fala de onde vocês são, como é que vocês estão. Boa noite, boa noite. Quem está chegando? Boa cenar. Boa noite. Hoje o nosso tema, quem está chegando agora, o nosso tema hoje é: existe uma pessoa certa para cada pessoa ou não? Né? Vamos falar sobre isso hoje. Vocês querem falar aí de onde vocês são? Participar aqui? E falar também o que vocês acham, né? Já no começo da live, vocês acham que existe uma pessoa certa para cada pessoa ou não? Assim, na visão de vocês, assim, na lata, assim, sim ou não? O que vocês acham? Hein? Boa noite, quem tá chegando aí. Boa noite. Já vamos começar, tá? Vamos começar e vamos começar com a nossa primeira história de hoje. Nós vamos falar de 3 histórias bíblicas aqui. E nós vamos começar falando da história de Isaac e Rebeca, que é a história mais conhecida, né? Quando a gente fala desse assunto de vida sentimental. Então a gente vai pegar aqui o texto e vai analisar alguns pontos pra gente ver o que dá pra extrair aqui, tá bom? Envia aí um aviãozinho pra uma amiga. Ó, quem tá chegando aí, envia um aviãozinho pra uma amiga, avisa que a live já começou, tá bom? E vamos lá. Eu vou tirar os comentários aqui, tá? E depois eu volto com os comentários novamente, tá bom? É só pra eu conseguir falar, senão eu fico prestando atenção nos comentários, tá bom? Então, vou desativar aqui um pouquinho pra gente começar, tá bom? Então, vamos lá. Né? Primeiro, nós vamos começar falando da história de Isaac. Mas, a princípio, né, eu já quero aqui adiantar pra vocês, né? Não sei o que vocês pensam, se vocês acham que existe uma pessoa certa para cada pessoa ou se não, né? Eu acredito que se não existir uma pessoa certa para cada pessoa, se isso não existe, se Deus não preparou isso para cada um, pelo menos para algumas pessoas, ele tem um projeto específico que ele quer unir tais pessoas, tá? É o que a gente percebe lendo a Bíblia, né? E agora nós vamos começar aqui falando da história de Isaac. Então pode até ser que não seja para todo mundo,
né? Se alguém pensa assim, não sei, né? Cada um pode pensar o que quiser, né? Mas dentro dos textos bíblicos, o que a gente encontra é que existe sim um agir de Deus, né? Para o encontro ali de certas pessoas, tá bom? E Isaac e Rebeca está aí para ser um exemplo pra gente, para quem crê, né? Essa história só confirma, né? Que Deus tem uma pessoa específica. Mas vamos aos detalhes dessa história, tá? Vamos aos detalhes dessa história. E eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo. Se você não pegou sua Bíblia ainda, pegue aí a sua Bíblia e abra lá em Gênesis, capítulo 24. Deixa eu ver aqui onde é que a gente vai começar. Eu marquei, tá? Capítulo 24, tá bom? Gênesis capítulo 24, aqui começa falando, né, como que o Senhor abençoou Abraão e tudo mais, e ele pega e pede ao seu servo, que era o servo mais velho dele lá, que ele tinha confiança, para ir buscar uma esposa para Isaac, né, no meio da parentela dele. Ele não queria que fosse uma mulher que não fosse da parentela dele. Então ele pede para o servo dele, que ele tinha confiança, ir buscar essa mulher para ele. Então a gente já começa aqui nessa primeira observação, tá? Quem decidiu isso aqui humanamente, né? O Senhor colocou no coração, foi de Abraão. Não, meu filho não vai se casar com uma mulher daqui do povo aqui das Cananeias, não. Ele vai casar com uma mulher que seja uma mulher que é da minha parentela. Então, eu vou mandar alguém ir lá buscar essa mulher para o meu filho. Então, o pai, que é uma figura de autoridade, né? Que muitos vão colocar aí no sentido assim, Deus decidiu, né? Que era para o filho dele, no caso nós somos filhos de Deus, se casasse com alguém da parentela, ou seja, né? O mesmo povo, né? O povo de Deus. Então, às vezes alguém vai colocar dessa forma. Mas colocando aqui também como sendo o pai, né, representa uma autoridade, né? E o pai de Isaac, como autoridade sobre ele, desejava, ele sendo filho da promessa, e Abraão o amava, ele queria que o filho tivesse a melhor esposa possível, ele queria o bem, queria felicidade, queria o melhor para o filho dele, assim como Deus, o nosso pai, quer o melhor para nós, né? Então, a decisão de ir buscar uma mulher lá no povo, né, que pertencia à parentela de Abraão, a decisão foi de Abraão, tá? A decisão de que tem que ser uma mulher da parentela. Quem decidiu isso foi o pai. Ele pegou e incumbiu o servo dele para poder ir lá procurar essa mulher. Só que, lá no verso, no capítulo 24, lá no verso... Vou começar aqui, lá no verso 7, fala assim: o Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, né, que me falou e me jurou, dizendo, a tua semente darei essa terra, ele enviará o seu anjo. Então ele confiava que Deus ia guiar o servo para encontrar essa tal mulher, ou seja, então ele acreditava que não seria simplesmente uma mulher qualquer, né? O anjo de Deus ia guiar o servo dele para encontrar a mulher certa para o filho dele, mas que fosse da parentela dele, certo? Então ele cria nisso. Então olha só, a tua semente darei, ele enviará o seu anjo adiante da tua face para que tomes mulher de lá para meu filho. Agora olha só o detalhe do que ele fala aqui, que ele observou, se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste teu juramento, somente não farás lá tornar o meu filho. Olha só que interessante, né? Vamos falar de escolhas, né? Que eu até, quando fui questionada no videozinho rápido que eu falei, né? Sobre esse assunto, se existe a pessoa certa ou não. Existe a pessoa certa, mas existe também o nosso livre-arbítrio, né? Nós podemos escolher. Mas eu creio que até nisso, né? O Senhor nos move, se a gente estiver em comunhão com Deus, tendo um relacionamento com Deus, o Senhor nos move a tomar decisões acertadas, né? Então, o que acontece?
O Senhor colocou no coração de Abraão, né? Ele decidiu, não, meu filho vai casar com alguém da parentela. Então foi uma decisão de Abraão, certo? Abraão decidiu isso, meu filho vai casar com uma pessoa do meu povo, né? Da minha parentela. Depois ele vem aqui e fala pro servo, né? Olha, se ela não quiser vir, né? O servo pergunta, e se ela não quiser vir? Ele fala, olha, se por acaso a moça não quiser vir com você, você está liberado desse julgamento, essa promessa, né? Como ele fala aqui, ó, desse juramento. Então, o que acontece? Abraão também disse ao servo, né? Explicou para ele que a moça tem escolha. Então, percebe aqui, né? Então, assim, nós temos escolha, né? Ainda que ele cria que o anjo ia à frente e que o anjo ia colocar essa mulher, né? Diante do servo dele, ele ia trazer essa mulher para ser esposa do filho dele. Ele sabia que a mulher também não seria obrigada, ela tinha que vir de bom grado, né? Ela não era obrigada a aceitar. Então perceba aí esses detalhes, tá? Rebeca poderia ter recusado? Poderia, né? Ela tinha esse direito de escolha? Tinha, tá? Beleza, e aí aquela história que a gente conhece, que o servo fala, né? Aquela mulher que chegar aqui, me dê água de beber, eu pedi água e ela me dê água pra mim e der também pros animais, né? Pros camelos, né? Ó, lá no verso, cadê? Ó, 24, lá no 14, né? Bebe e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste. Olha a palavra que tá aqui na Bíblia, né? Então, quando o servo ora ao Senhor falando, né? Pedindo um sinal, ele fala assim, então essa que falar, né? Bebe e darei também pelos seus caminhos, que seja esta a quem designaste ao teu servo Isaque. Então, olha só, né? Então, ele cria também, assim como Abraão cria, que Deus tinha designado alguém especial, específico para Isaque, né? Então, ali certamente, né, no poço, várias pessoas iam ali, várias moças iam ali tirar água, mas ele falou, né, não, aqui bebe, falar para mim, né, bebe e eu também tirarei para os seus camelos, então que seja essa que o Senhor designaste. E claro que não ia chegar várias mulheres lá falando isso, porque isso era um trabalhão danado, né? Então, assim, essa aqui camelo bebe muita água, né? Então, camelos, eu não sei quantos camelos eram, mas para ela encher ali de água tudo aquilo, ela tinha que ser uma pessoa muito trabalhadeira, muito corajosa, uma pessoa muito prestativa. Então, isso já demonstrava também o caráter, né? A virtude, né, de Rebeca, né? Quando ela se oferece para fazer isso. Então, o servo fala, não, que seja essa que o Senhor designaste. Ou seja, né? Então, tá tudo ali acontecendo como se assim, não, existe sim uma pessoa certa para Isaque, né? E eu estou indo lá buscar essa pessoa, beleza? Beleza. Aí, vamos mais pra frente. Continua a história, né? E quando o servo chega lá, né? Ele dá presentes para Rebeca e tudo mais. E a família recebe esse servo, né? E a família, olha só, a família de Rebeca também, né? Como um sinal também de que tudo aquilo ali que estava acontecendo era de Deus. A família de Rebeca fala o que para o servo? Olha só, tá lá no verso 50, ainda do capítulo 24, fala assim: então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, né? Seja mulher do filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. Então, aí agora também, ó, pra você ver, Abraão creu que Deus tinha uma pessoa separada, né? Ele decidiu que tinha que ser da parentela dele, né? Porque creio que ele sentiu isso no coração, tinha que ser da parentela, não podia ser de um povo que adorava deuses estranhos, né? Então, aí e ele profetizou, né? Falando que o servo, olha, o anjo vai adiante de ti. Aí o servo creu e o servo falou, não, que seja assim, 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 que essa aqui então vai ser a que o Senhor designou. E aqui quando ele conhece a família de Rebeca, a família de Rebeca também reconhece que aquilo ali foi preparado pelo Senhor, né? Esse negócio foi do Senhor. Do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar mal ou bem. A família de Rebeca creu tanto que aquilo era de Deus, que eles tinham temor de ir contra, né? Ir contra. Então, assim, olha só, né? Aí já vai pegando aí os sinais, né?
quando você estiver se relacionando, como que a sua família pensa, né? Como que a família do rapaz pensa, como é que é isso, né? Então, assim, isso é né, um alerta vermelho quando as famílias estão em desacordo, né? Quando as famílias estão vendo que aquilo não é de Deus, né? Mas você vê que aqui, no caso de Isaac e de Rebeca, as famílias entendendo que aquilo era de Deus. Então, a família de Rebeca também entendeu que era de Deus esse negócio, beleza? Vamos lá um pouquinho mais pra frente no verso 58, quando Rebeca faz a escolha dela. Porque Rebeca tinha escolha. Então, considerando aqui, né, que Isaac era a pessoa certa para Rebeca, Rebeca era a pessoa certa para Isaac. Mesmo assim, Rebeca poderia ter dito não? Poderia, ela tinha o livre-arbítrio. Mas eu creio que até nisso, né, o Senhor move o coração. Porque ela tomou uma decisão aqui difícil. Ela foi criada com os pais, com a família dela. E ela, de repente, chega um servo, né, claro, né, que era da parentela e tudo mais. Tipo assim, não era também uma coisa assim, né? Igual eu vejo muitas pessoas aqui na internet e esses negócios de site de relacionamento e tudo mais. Eu já vi muita notícia ruim por conta disso. Mas assim, as pessoas indo se encontrar ou conhecer pessoas ou se relacionar já de cara com pessoas que às vezes é até de outro país, né? E acaba entrando numa situação né? Que acaba cometendo, né? Sendo vítima de um crime, né? Então, assim, não era a mesma coisa, porque que apesar de que era no lugar, né, foi para outro lugar e tudo mais, mas tinha que ser alguém da parentela de Abraão, né? Mas, de todo jeito, Rebeca não conhecia Isaac, não sabia se ele era bonito, se ele era carinhoso, se ele era gente boa, se ele era... Ela não sabia de nada, e ela teve que tomar a decisão ali. Mas ela teve escolha, né? O pai dela, o irmão dela não obrigou ela, né? Ela decidiu. Então, ó, e chamaram Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? Ela respondeu, irei. E então se despediu e tudo mais, né? Então, olha só que interessante, né? Isaac, o pai dele, né, que na verdade conduziu, né, o servo, né, teve todas essas decisões aí, e quando chegou na vez de Rebeca decidir, Rebeca também deu o parecer dela, ela não foi obrigada. Perguntaram para ela, você quer? Eu quero, então eu vou. E aí a coisa mais linda, porque quando você vê que Isaac, né, quando os dois se encontram, você vê como que realmente aquilo foi algo feito pelo Senhor, porque a Bíblia dá a entender que eles, sem se conhecerem, e quando eles se viram, eles, meu Deus, como Deus fez isso, né, e preparou você para mim, e, né, tanto dela para ele, como dele para ela, né. Olha só que coisa linda, essa parte é muito linda, ó. Tá lá no verso 63. Isaac saíra a orar no campo. Então, como que estava esse rapaz, né? À espera dessa esposa, né? Ó, ele saíra a orar no campo sobre a tarde e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac e lançou-se do camelo e disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é meu senhor, né? Ou seja, né, o teu marido, esse é o que, né? Você veio casar foi com esse aí, né? Então tomou ela o véu e cobriu-se, né? Coisa da cultura, da época, do povo e tal. E o servo contou Isaac todos, e aí se aproximaram, né? E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera, e Isaac trouxe para a tenda da sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a, né? E amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe, tá? E aqui eu quero falar mais alguns detalhes. Você vê que isso assim, tipo assim, né? Tudo deu certo, né? Isaac era para Rebeca, Rebeca era para Isaac, tudo deu certo, glória a Deus, aleluia, tudo certo. Mas aí vamos observar aqui alguns detalhes. A Bíblia fala que Rebeca era bonita, né? Ela era formosa à vista. E a Bíblia fala, em algum momento aqui também, eu não procurei aqui, mas eu sei que a Bíblia fala que Isaac, quando se casou, tinha 40 anos. E aí você vai pensar assim, né? Porque igual eu tô com 40 anos, a gente acha 40 anos hoje, meu Deus do céu, né? Casar com 40 anos, né? Tô velha, né? Tô velho e tal. Mas no tempo da Bíblia isso não era um problema. E eu acho tão interessante que aqui fala assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Olha só, né?
enquanto ele estava solteiro, ele era satisfeito ali com o pai e a mãe, né? A Bíblia não fala que ele vivia se lamentando, de alguma forma vivia triste, né? Ele ficou triste porque a mãe morreu. E aí o pai viu a necessidade de arrumar uma esposa para ele. Mas é só que eu quero te dizer o seguinte, Isaac, ele era rico, né? Ele era um excelente partido, né? Filho único, filho da promessa, e ele chegou aos 40 anos solteiro. Então eu quero falar pra você aí, que às vezes você já tá esperando, já tem um tempo, né? Eu tô esperando há muito tempo, ou tá igual eu também já estou com 40 anos, né? E quando a coisa é do Senhor, né? E Deus tem preparado aquela pessoa específica pra você, às vezes você vai esperar mais do que o que você acha que deveria, mas faz parte, tá? Então, assim, não tem por que um rapaz como Isaac ter continuado solteiro. E do mesmo modo, Rebeca, já que era formosa à vista, né, também não faz muito sentido ela também estar solteira, né? Por que ela não casou lá com alguém lá do povo mesmo? Então, assim, você vê que Deus realmente separou Rebeca, separou Isaac, para que os dois se juntassem, né? Isso é o que a Bíblia, você lendo a Bíblia, você consegue entender, enxergar isso, que Deus separou eles um para o outro, né? Do mesmo modo que tem muitas moças aí, nossa, mas ela é linda, nossa, mas não sei o que, então, nossa, o rapaz é bem sucedido, como que ele não casou, né? Como que, né? Como? Porque às vezes é o processo de Deus e tem o tempo certo para cada pessoa. Então não se incomode com quem ainda tá solteiro ou solteira, não. Deixa que às vezes é um plano do Senhor e deixa o negócio acontecer aí, tá bom? Então, explicada aqui a história de Isaac e Rebeca. Mas como essa é uma história que a gente fala muito nela, né? E sempre é essa história que se fala quando é sobre vida sentimental. Eu resolvi trazer outra história, que é uma história que eu gosto muito, né? E que, inclusive, eu destrinchei ela detalhadamente, né? No meu curso lá de princesas. Tem uma aula que é só sobre esse assunto, né? Sobre esses dois personagens que eu vou falar agora. Mas eu vou trazer aqui, voltado para esse aspecto também da questão da pessoa certa, né? Se existe a pessoa certa ou não, que é a história de Ruth e Boaz, tá bom? Então eu quero convidar você aí agora para você abrir também a sua Bíblia no livro de Ruth. Nós vamos também ler alguns versículozinhos aqui, algumas coisinhas pra gente entender como é que é isso, tá bom? Então vamos lá. Tá, só para encerrar aqui a história de Isaac e Rebeca, né? Você vê que tanto que era um para o outro, que descendeu, né? Jacó, e Jacó foi, né? Israel, que gerou toda a nação de Israel, né? As 12 tribos. Então, veja como era de fato um propósito do Senhor, tá? Agora, um detalhe que eu até comentei também no videozinho rápido que eu falei desse assunto, é o seguinte: Isaac era a pessoa certa para Rebeca, Rebeca era a pessoa certa para Isaac. Mas a vida deles ia ser uma maravilha, perfeita, e eles nunca iriam errar porque eles eram a pessoa certa um para a outra. Eles nunca iriam errar. E aí você vai ver que tem um texto lá na Bíblia que fala que Isaac cometeu o mesmo erro de Abraão, dizendo que sua esposa era sua irmã, né? E aí quase que acontece do rei lá tomar Rebeca por esposa, porque ela era formosa à vista, né? A Bíblia fala. Então veja bem, ainda que, né, o Senhor tenha o melhor para nós e tenha a pessoa certa para nós, ainda assim nós somos falhos, né? Então assim, o que eu quero colocar aqui é o seguinte, né? A culpa não é de Deus, gente, né? Acho que muitas pessoas querem de alguma forma argumentar para te colocar assim, mas se era de Deus, por que isso aconteceu, né? A culpa nunca é de Deus, gente, né? Nós é que erramos, nós é que somos falhos, tá? Então Isaac errou, tanto que Deus, né, ia mandar maldição ali pro povo, porque ele mentiu, ele falou que era irmã por medo de morrer, né? Então,
ele cometeu um erro? Cometeu. Então, assim, não é porque é a pessoa certa, a pessoa certa nunca vai falhar, nunca vai errar comigo, eu sou a pessoa certa, eu não erro, eu nunca vou errar, tá? Então, tenha isso em mente, tá? Pra você também não ficar numa ilusão, né, de como se as pessoas fossem perfeitas, ou se você também, né, como se você também fosse perfeita. E a gente não é. Não tô falando isso para justificar a pessoa procurar errar, tá? A gente tem aqui as escrituras, a gente vê os erros dos personagens bíblicos, a gente sabe de erros de pessoas que a gente conhece, né? A gente vai aprendendo pelos erros dos outros pra gente não errar também. Mas que, né, nós somos falhos, nós somos, e a gente precisa pedir sempre ao Senhor para sondar o nosso coração, para a gente enxergar os nossos erros, para a gente se arrepender e se consertar, né? Essa é a caminhada cristã. Assim que a gente enxerga o nosso erro, a gente precisa se arrepender, né? Ir para a cruz, pedir perdão ao Senhor e voltar a acertar, tá bom? Então, esse detalhe aí. Então, agora sim, vamos lá para o livro de Ruth. Lá no capítulo 2, nós vamos começar aqui a fazer as nossas observações, né? E a primeira observação que eu quero começar aqui também, que sempre envolve escolha, que sempre envolve decisão, é a decisão de Ruth, né? Ruth se viu numa situação, né, de viuvez, né, órfã também, e Noemi, sua sogra, né, morreu tanto o esposo de Noemi como os dois filhos dela, que eram os esposos, né, de Ruth e de Orfa. Então, Noemi pediu para as duas noras voltarem, né, para a terra, para a casa dos seus pais, né, e procurarem marido, né, no povo delas, porque elas eram moabitas. E Orfa chorou muito e tudo mais, mas voltou para casa, para a parentela dela. E Ruth, né, decidiu. Ruth propôs no seu coração, tem a palavra aqui, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não insistas. Acho que foi na outra versão que eu vi, que tinha uma palavra bem assim, dá pra você entender direitinho que é uma decisão, né? Uma decisão. Ela colocou no coração dela, não, né? Aqui ela fala, né? Dá pra entender também assim, por aqui. Que não me instes que te deixe, né? Que ela fala com Noemi, tipo assim, eu já estou decidida, resolvida, a palavra é resolvida. Ruth estava resolvida a seguir com Noemi, né? Foi quando ela fala isso aqui, que não me enches, que te deixe, né? Que te abandones, né? Nessa versão aqui tá falando, que deixe de seguir-te, né? Onde você estiver, eu vou estar, o seu povo será meu povo, onde você pousar, eu pousarei, enfim, essa fala aqui tão linda de Ruth. Então, a primeira coisa que aconteceu com Ruth, antes de acontecer o romance, né, a história de amor dela com Boaz, foi uma decisão que ela tomou, que sem ela ter tomado essa decisão, ela jamais teria sido o par romântico de Boaz, né? Então, o que aconteceu? Primeiro teve a decisão de uma viúva moabita, né, a ir agora com Noemi, sua sogra, para um lugar, né, de uma terra que ela não conhecia, e mudar tudo na vida dela, né, o Deus que ela servia, o povo onde ela ficava, né, deixar a família dela e o povo dela e ir para um novo lugar, porque ela queria ali acompanhar Noemi, porque certamente, né, se tornou-se como uma mãe para ela, né, a sogra dela. E ela viu que Noemi precisaria de ajuda, porque a Bíblia fala que Noemi era muito velha, né? Como Noemi ia se sustentar, como ela ia trabalhar, como é que ela iria, inclusive, aguentar uma viagem longa, né? Se estivesse sozinha. Então, Ruth preocupou-se com isso, moveu-se no seu coração por isso e foi junto com Noemi. Mas tudo era plano de Deus, né? E Deus ia recompensá-la por isso, muito bem recompensado, por sinal, né? Então, a primeira decisão que nós temos nessa história é a decisão de Ruth a não abandonar Noemi. Percebe aí? Então, nós ainda como solteiras, não estamos vendo nada, né, sobre a nossa vida sentimental, não tem nem a nuvenzinha do tamanho de uma mão, né? Não tem, nem a nuvenzinha do tamanho de uma mão. E a gente está o quê?
exercitando piedade, né, misericórdia, amor ao próximo, né, enquanto estamos solteiras, né, a solteira busca as coisas do Senhor para ser santa, né, tanto no corpo como no espírito. Então, você tá buscando ali ainda solteira, né, ainda sem estar pensando na questão do casar, que ela não fez isso para poder casar, né, e ela tomou essa decisão, não, eu vou ajudar a minha sogra, que foi, né, que é uma mãe para mim, que foi a mãe do meu marido, tá? Então a primeira coisa foi a decisão de Ruth. Beleza. Ruth chega lá com Noemi muito triste, né, viúva, aquela coisa toda, né, eu saí com as mãos cheias, voltei de mão vazia, né, e não me chame Noemi porque sou amargurada, né, porque agora, né, tô amargurada e Deus se voltou contra mim, aquele papo todo, né. Mas aí o que Ruth faz? Não, nós precisamos comer, precisamos nos manter e Noemi não tem condições de trabalhar, então eu vou trabalhar para sustentar. Então, mais uma decisão que ela toma ali, né, que acho que ela já tinha essa noção, né, quando ela decidiu ir com Noemi, ela, não, agora eu tenho que trabalhar para sustentar aqui. E aí ela pega e vai espigar, né? O que era isso? Naquela época, né, existia a lei lá deles que deixasse cair algumas espigas, algumas coisas, justamente para os pobres e estrangeiros, né? As pessoas que mendigavam. E Ruth se enquadrava nos dois, né? Porque ela estava pobre e era uma estrangeira, ela era moabita. Então, ela foi ali atrás dos segadores e foi pegando algumas espigas ali, né? Que os segadores deixavam cair. E olha só que interessante o que aconteceu. Na versão King James, eu tenho outra versão aqui que não dá muito a entender isso, mas a versão King James, ela fala direitinho que foi, né, praticamente, né, vamos dizer assim, foi uma jesuicidência, né, o que aconteceu. Então, pega aí a sua Bíblia, Ruth no capítulo 2, verso 3, vai falar assim, ó. Então, Ruth partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, olha isso, sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz. Tipo, né? Então, assim, foi sem querer, sem perceber. Que era da família de Elimeleque, né? Que era da família do falecido lá que Noemi tinha ficado viúva, tá? E olha só que interessante. Então, ela sem perceber adentrou na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquele exato momento, olha aí a jesuicidência, naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Que Yahvé esteja convosco, diante do que eles responderam, que Yahvé te abençoe. Então Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela jovem? Olha aí, se Deus promove ou não os bons encontros, né? Se você já viu aí, eu tô fazendo um propósito, né, de oração, pra gente estar orando, né, os solteiros estarem orando pelos solteiros, orar para si mesmo, para se casar, e orar também pelos solteiros, né, no geral, tanto as solteiras mulheres, quanto os solteiros homens, e que Deus promova os bons encontros. Foi Deus ou não foi que promoveu esse encontro? Quer dizer, ela estava numa terra qualquer que não sei de quem era, ela sem perceber adentrou numa terra que era de Boaz e naquele exato momento Boaz chega lá. E ele chega e bate o olho em Ruth e fala assim, quem é essa moça ali? Ou seja, ele já demonstra ali o interesse por ela, tá? E o que eu acho interessante, porque na história de Isaac e Rebeca, a palavra fala que Rebeca era bonita, era formosa à vista. Mas eu li e procurei aqui no texto do livro de Ruth, e em momento algum a Bíblia fala que Ruth era bonita. Porém, porque a Bíblia, né, se tivesse essa beleza toda, a Bíblia falaria, né, como falou de Rebeca, né? Então, assim, na Bíblia também não fala que ela era feia, né? Mas eu digo assim, não era aquela coisa que seria para ele bater o olho e quem é aquela moça ali, né? Mas aos olhos dele, porque quando o encontro é promovido pelo Senhor, aos olhos da pessoa que é a pessoa certa, você vai ser a pessoa que ele vai gostar, entendeu?
Mesmo que você não seja um padrão de beleza, mesmo que você não esteja maquiada, linda e maravilhosa no momento, né? Porque se ela estava mendigando ali, catando as espigas ali dos ceifeiros, do que deixavam, né? Do que eles deixavam cair, você acha que ela estava como, né? Ela não estava toda linda com o cabelo feito e tudo mais, não. Ela estava com pano amarrado na cabeça, suada, né? Não sei nem se estava limpinha, né? Não sei, né? Não sei. Porque a situação delas era uma situação difícil, né? Difícil. Então, o que acontece? Ele bate o olho nela e ele já vê assim, meu Deus, quem é aquela jovem? Já se interessou por ela ali, tá? Então, o que acontece? Ruth decide ir com Noemi. Ruth, sem intenção, sem querer, querendo, né? Deus promove o bom encontro dela com Boaz. Boaz já se interessa de cara por ela, de cara. Bateu o olho nela, já se interessou, né? E Deus, né, promove todas as coisas ali. Depois foi Noemi que ajudou, né, explicando ela a questão da cultura e tudo mais, né, que Boaz que era o resgatador, enfim, tá? Aí não estamos aqui para falar desses detalhes, né, mas é só para você entender. Então, existe uma pessoa certa para cada um? Olha só, né? Deus promoveu esse encontro aqui. Botou no coração de Ruth lá para se decidir, para vir, né? E outro detalhe, que aí nós temos que colocar também. Boaz, ele era um bom partido também na cidade dele, né? De onde ele era. Ele era um cara que tinha terras, né? Ele era um cara próspero, tá? E a Bíblia fala também que ele não era tão jovem, né? O que dá a entender que a Bíblia fala que ele não era tão jovem. Por quê? Porque ele fala depois para Ruth assim, você poderia ter ido atrás de homens mais jovens. Ou seja, né? Ele estava dizendo assim, eu sou bem mais velho que você e você poderia ter procurado alguém da sua idade, mais novo, mas você, né? Ter procurado assim, né? Porque por conta da cultura e tal, tá, gente? Na verdade, a história de Ruth, você lê, você vai entender que ele se interessou desde o primeiro momento que viu ela, tá? Então, foi ele que se interessou primeiro. Mas, enfim, então, gente, o que acontece? Ele era um bom partido. Por quê? Me explica por quê que Boaz não era casado. Se ele já nem era tão novinho assim, se ele era um cara próspero, né, que tinha fazendas, que tinha, tipo assim, ele poderia ter a mulher que ele quisesse, né, ainda mais naquela cultura, né, qualquer pai entregaria a filha para um cara que tinha boa índole, que era conhecido no local e que era rico, né, que pai não queria entregar a sua filha para esse cara? Então não tem muita explicação de Boaz estar solteiro quando Ruth chegou lá, se, entendeu, ele tinha todas essas qualidades, né? Então, não tem muita explicação, senão Deus deixou ele solteiro, porque Deus tinha um plano com ele e Ruth. E Ruth antes era casada, estava em outro lugar, era moabita. Então, assim, Deus preparou tudo, né? Então, existe a pessoa certa, né? Deus promove os bons encontros, né? Quando eu falo pra gente orar pra Deus promover os bons encontros, é isso aqui, ó. É bíblico, né? Deus promovendo aqui o bom encontro. No exato momento, Boaz chega, bate o olho nela e gosta dela, né? Se interessa por ela, né? E aí tem todo aquele cuidado, proteção, que ele ordena os segadores dele e tudo mais, enfim. Não vamos estender na história, mas é só para você entender que tanto Ruth poderia ter voltado para a família, né, para o povo dela e ter casado lá com um moabita também, quanto Boaz também poderia já ter se casado com alguém do povo dele, né? Porque ele já tinha idade para casar e era um cara próspero. Então, por que ela veio, né? Teve o coração de vir junto com Noemi, e por que Boaz também estava solteiro? Como que esse homem estava solteiro, gente? Entendeu? Então, por quê? Porque Deus, muitas vezes, é isso que ele faz. Você está esperando por causa disso. Mas vai chegar a sua hora. Entendeu? E vai dar tudo certo. Amém? Beleza. E aí, ele, né? Boaz e Ruth aqui, né? Tem Obed. Deixa eu só conferir aqui o nome do filho. Acho que é Obed. Só pra ter certeza. Obed, isso mesmo. Obed, que depois, né? Que foi o pai de Jessé,
que foi o pai de Davi, né? Então entra na genealogia, né? Então Deus promoveu o encontro, eles, né, se casaram, tiveram um filho, né? E ficou tudo lindo, maravilhoso, glória a Deus, né? Deu tudo certo, tá bom? Beleza, agora nós vamos falar de mais uma história, tá? Que é pra gente fechar aqui nossas conclusões, tá? Só que essa história agora é justamente um caso de que pessoas erradas se juntaram, tá? Não era a pessoa certa e se juntaram. E como é que é isso, né? A primeira coisa para você saber que não é a pessoa certa, né? Vou colocar uma coisa aqui, falar uma coisa bem óbvia, né? A pessoa já é casada. Se a pessoa já é casada, ela com certeza é a pessoa errada para você, tá? Por quê? Porque você, se a pessoa já casou, não tem como ela ser uma pessoa certa pra você, tá? Eu lembro que eu conheci eu conheço, né? Porque a gente não tem muito contato, mas é uma amiga minha, né? Eu tenho consideração por ela. E uma vez ela chegou pra mim e falou assim, Dani, olha o que a defraudação emocional faz, gente. Diz ela que uma mulher chegou pra ela e falou que Deus mostrou que o marido, né? Dessa mulher que eu conheço, que o marido dela, na verdade, ia casar com ela. Uma mulher jovem, solteira, chega para uma mulher casada e fala que está orando porque Deus mostrou para ela que o marido da mulher casada ia separar dela para poder ficar com a jovem solteira. Dá para acreditar num negócio desse? A pessoa tá num nível de defraudação emocional tão grande que ela se apaixona por um homem casado e ela começa a ter sonhos e na cabeça dela é Deus mostrando. Olha isso, gente. Então não tem como a pessoa certa ser alguém que tá casado com outra pessoa, gente. Vamos, né? Vamos virar crente, né? Então, o que acontece? Vamos então falar aqui de um caso, exemplificar aqui de um caso que era a pessoa errada, mas que se juntaram. E as consequências do que é isso, né? Quando, vamos falar assim, né? É aquela coisa, quando você começa um relacionamento pelo pecado. Quando o pecado é a porta, é o início, é o pontapé desse relacionamento, né? Não é o bom encontro do Senhor, não é ali que tudo que o Senhor preparou, não. Foi os seus desejos carnais, né? A sua impulsividade sexual, né? Seus desejos carnais que te impulsionaram a entrar nesse relacionamento. Olha só a caca que dá, tá? Vamos lá então? Já sabe quem eu tô falando? Um videozinho curto que eu fiz, eu falei, né? Desses dois. Quem? Davi e Betseba. Davi e Betseba. Agora eu vou pedir para você abrir aí a sua Bíblia em 2 Samuel 11 e acompanha comigo, nós vamos ler alguns trechinhos também para você entender o que foi essa história, tá? Como é que foi essa história? O que aconteceu aqui? Como que teve consequências gravíssimas, né? Vamos lá então. 2 Samuel 11, verso 2, começa assim. Vamos explicar aqui uma coisa. Era um tempo que estava tendo guerras, né? E Davi, que normalmente, né, era um rei guerreiro, né, estaria na guerra. Dessa vez ele não foi. Então, enquanto os homens dele, do exército dele, estava guerreando, estava lutando na batalha, o que ele estava fazendo? Sentado na rede no palácio, de bobeira no palácio. Ele de bobeira no palácio foi passear lá pelo terraço do palácio. E de lá de cima, o que acontece? Isso aqui que nós vamos ler agora. Um dia após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco, né? Ou seja, né? O povo tá guerreando e ele tava lá de boa no palácio, sem fazer nada. Do terraço, avistou uma mulher que banhava-se. Ou seja, ele espiou uma mulher tomando banho, né? Sem roupa. E notou que era uma mulher, e aqui a Bíblia fala, por isso que eu falo, quando a pessoa é bonita, a Bíblia fala, né? E aqui a Bíblia fala. E notou que era uma mulher muito bonita. Olha só. Olha só, era uma mulher muito bonita.
Verso 3. Davi desejou saber quem era aquela mulher. Bonita demais, né? Então tá. Ao que lhe informaram, o nome dela é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, teu servo Eteu. Então, assim que Davi perguntou quem era Batseba, foi-lhe informado que ela era casada. Nesse momento, ela é casada? Tinha que ter encerrado a história. Nesse momento, tinha que ter encerrado a história, né? Você conhece alguém, você até interessou, mas assim, né? Você bateu o olho, achou bonito e tal, né? Mas assim que você viu o brilhinho da aliança, você, ai meu Deus do céu, perdão, Senhor. O cara era casado? Então vigia, vigia. É casado? Tchau, filho, tchau. Interesse nenhum mais. Tchau, encerra ali, acabou ali a história. Não, o que que ele fez? Verso 4. Depois de falar, ó, e esposa de Urias, teu servo Eteu, verso 4. Então Davi mandou que a trouxessem para ele. Você tem noção que Davi era rei? E uma ordem de um rei não se negava a ordem de rei, né? Então o servo dele não podia falar assim: ah, meu senhor, ah, meu rei, não vou lá não, ela é casada. O senhor não pode ficar com ela, né? E nem ela também não poderia chegar e falar assim: rei, né? Quer dizer, né? Acho que ela, né? Até deve, né? Vamos julgar ninguém, tá? Mas enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o poder de Davi como rei, né? Quando ele fala que, ó, e Davi mandou que a trouxessem, eles tinham que trazer ela. E trouxeram ela. E olha só o que aconteceu. Mandou que a trouxessem para ele. E teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Esse detalhe aqui de falar do ciclo menstrual dela é só para a gente entender, né? Tem a explicação aqui nessa Bíblia minha, que é a Bíblia de Estudos, da King James. É só pra gente entender o seguinte: ela tinha ficado menstruada e aí depois tem os dias da purificação, porque a mulher era considerada imunda, né? Quando ficava menstruada. Então ela tinha que passar por um processo de purificação, todo mês tinha isso. E com esses dias de processo de purificação, ela acaba entrando no período fértil, né? Não sei se vocês entendem, não é aula disso aqui agora, mas se você procurar saber aí, você vai entender que, se não me engano, é do dia, não sei se é do 10º, é do 9º dia até o 14º dia, a questão do período fértil da mulher, de acordo com o que é também quantos dias tem o ciclo menstrual de cada mulher, né, que varia um pouco. Mas enfim, aqui quando fala isso é só pra dizer assim, né, cara, ele pegou, ele mandou chamar, né, mandou trazer Batseba bem no momento que ela tinha acabado de fazer a purificação, que era exatamente no momento do período fértil dela. E aí engravidou ela, né? Só que, e olha só que detalhe, né, que tem aqui. Ele fala, né, depois ela retornou para sua casa. E aí vem, passando algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi contando-lhe: eis que estou grávida. Olha só, Davi, a princípio, o que se percebe aqui nesse pequeno pedacinho aqui do texto, que você percebe é o seguinte: ele não tinha intenção de continuar com ela. Ele achou ela muito bonita, mandou trazer, usou e largou pra lá. Olha só. E como acontece isso com jovens, né? Estou falando aqui para mulheres, né? Eu falo mais para mulheres. Como acontece isso? O cara vai te convencer o dia que você... Até botei um vídeo do pastor Anderson Silva falando sobre isso, né? O dia que a mulher cede, o cara perde completamente o encanto. A Bíblia não fala que ele perdeu o encanto, não, tá? É só porque eu tô trazendo aqui pra nossa realidade, né? Que é o que acontece muitas vezes com muitas mulheres, né?
E muitas vezes, com muitas mulheres, eu já ouvi também várias histórias nesse sentido, o dia que a pessoa cede é o dia que a pessoa estava fértil e é o dia que a pessoa engravida. E a pessoa fica com o filho ali sem pai, né? Então, assim, não vale a pena, né? Não vale a pena começar um relacionamento pelo pecado. Muitas meninas estão aí com o filho nos braços sem ter o apoio desse pai, porque o pai só te achou muito bonita, te convenceu a dar os privilégios de um homem casado a um homem que não era casado com você, tá? Então só fica aqui o alerta. Mas enfim, então, vamos lá, né, que nós estamos falando aqui de decisões. Decisões. Primeira coisa, Davi decidiu o quê? Decidiu não ir pra guerra. Decidiu ficar em casa descansando, passeando pelo palácio de bobeira. Foi a primeira decisão que ele tomou. Segunda decisão que ele tomou, ele viu a mulher lá se banhando, ele, ao invés de rapidamente tirar o rosto, né? Meu Deus, tem uma mulher pelada ali, vira o rosto, né? Vira o rosto, sai pra lá. Não. Ele decidiu continuar olhando. E decidiu perguntar quem era ela, soube que ela era casada e ele decidiu, tudo decisões, gente. São decisões. A pessoa tá escolhendo o que tá querendo pra sua vida, né? As decisões são nossas. E aí ele vai e decide falar com o servo, traz ela pra mim. Mandou, a palavra fala assim, mandou que a trouxesse pra ele. Então foi lá, negócio, decidiu então, sabendo que ela era casada, cometer esse ato de adultério. Ele decidiu. E depois mandou ela embora pra casa, ela foi pra casa. Né? Tipo, né? Será que se ela não tivesse engravidado, será que ele ia procurar ela novamente? Porque uma hora, eu acho que ele pensou assim, né? Uma hora Urias vai voltar da guerra e a mulher continua sendo dele. Eu só matei o meu desejo. Eu só satisfiz, né? A minha carne, né? Olha só o perigo aí. Olha só. Então, tudo foram decisões de Davi. Davi decidiu. Quando decidiu ficar com ela, engravidou ela, né? E aí, quando ela fala, olha, fiquei grávida. Aí, Davi decidiu dar o jeitinho dele, né? E quantos relacionamentos que começam pelo pecado, a pessoa vai tentar dar o jeitinho e só vai embolando e fazendo cada vez o negócio ficar pior. Qual que era o jeitinho de Davi? Manda correndo chamar Urias, que Urias tem que deitar com a mulher dele para achar com o filho dele, né? Então foi isso que Davi fez. Decisões. Davi vai decidindo, tudo errado. E aí traz Urias que, né, diferente de Davi, que estava no palácio tranquilo enquanto o povo estava guerreando, o exército estava guerreando, Urias falou, não, eu não vou me deitar com a minha mulher, me banquetear e tudo, e ficar de boa, como se os meus irmãos, os meus companheiros não estivessem morrendo na guerra. Eu não posso fazer isso, eu não tenho condições psicológicas de usufruir de prazer nesse momento, sabendo que meus irmãos estão morrendo em combate. Então, olha só o caráter, o tipo de cara que era Urias, né? E aí, Davi toma outra decisão, né? Então, tá, já que você não deitou com a sua mulher, manda uma cartinha que é levado pela própria mão de Urias para o comandante do exército, para que ele fosse colocado à frente de batalha, né, no lugar mais perigoso, mais letal, né, para que ele morresse na guerra e aí ele não passasse a vergonha, né, de ter engravidado a mulher dele. Olha só, então fez tudo no oculto, tentou esconder, e tem isso mesmo, né? A pessoa começa um relacionamento no pecado e quer esconder, e o negócio só vai fedendo cada vez mais, né? Só vai ficando cada vez pior, né? Enfim. Então, ele foi decidindo e tomando decisões erradas. Acabou que, lógico, né? Se foi mandado colocar ele na frente de batalha num lugar perigoso, né? No lugar mais letal, obviamente, Urias morreu. E olha uma coisa que eu quero ler pra vocês, que eu achei interessante, né, que a gente não para pensar nesses detalhes da história. Olha só o que diz lá no 2 Samuel, capítulo 11, verso
26, olha só o que está escrito lá, ó. Assim que a esposa de Urias foi informada sobre a morte de Urias no campo de batalha, muito se lamentou por ele. Então, olha para você ver, isso aqui demonstra que ela sabia o marido que tinha, que ela gostava do marido dela, que ela considerava ele, né? Porque quando o marido deixa saudades, né? Eu já ouvi um negócio assim, uma espécie de consolo, né, pra viúva, né? Se o seu marido deixou saudade, sinal que você teve uma boa vida com esse homem, né? Pensa quando o marido morre, a esposa nem chora no velório, né? Tipo assim, foi tarde, né? Tem gente que parece que é assim, né? Foi tarde, demorou morrer. Não, ela muito, não é se lamentou, né? O texto fala, ela muito se lamentou por ele. Então, ela sabia com quem ela era casada, né? Que ela era casada com um homem bom e ele foi assassinado por Davi. E até aqui, se você ler lá, pegar o texto e ler tudo, até aqui, Davi não esteve mais junto com Betseba, não. Foi só depois, tá? E aí, depois desse verso 26 aqui, no 27, fala assim, passado o tempo do luto, aí Davi quis querer fazer as coisas certas. Esperou o luto passar, como se ele não tivesse nada a ver com a morte do marido dela, né? Esperou o luto passar, ó. Passando o tempo de luto, Davi mandou que a trouxessem para o seu palácio. E ela voltou a ser sua mulher e lhe deu um filho. Entretanto, estas más atitudes de Davi entristeceram o Senhor. Meu curso é Princesas do Reino por amor ao Pai. O foco é agradar papai. É amar tanto o Senhor que nós fazemos questão de honrá-lo, questão de agradá-lo. E olha só o que Davi acabou fazendo. Ele entristeceu o Senhor. Essas más atitudes, ó. Entretanto, estas más atitudes de Davi entristeceram ao Senhor. Eu não sei você, mas eu não quero entristecer o meu Senhor. Eu não quero entristecer a Deus para casar, para arrumar homem, para arrumar alguém. Então, assim, são escolhas, né? Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas não apareceu ninguém para você. Ah, mas não sei o que. Não. Tudo são escolhas, gente. Tudo são escolhas. Não é que não aparece ninguém. Apareceu alguém que estava disposto a ter um relacionamento sério e que, né, fosse de fato um relacionamento, né, em santidade, para fazer as coisas sem colocar a carroça na frente dos bois. Não apareceu. Esse não apareceu. E as pessoas às vezes não acreditam. Porque, gente, aparece sim. Se eu quisesse ter pecado para começar um relacionamento, eu estaria casada com 19 anos. Que foi a oportunidade, assim, né, que é a mais clara na minha mente que eu tive de ter um relacionamento começando pelo pecado, né? E aí você fala assim, Dani, você não se arrepende? Não, claro que não, porque eu tô preocupada em agradar papai, entendeu? A minha carne provavelmente teria gostado, né? Provavelmente também, que eu não sei, né? Não sei. Porque se você focar, Deus entende, né? Deixa pra lá e tal. Não, filho, o foco tem que ser agradar o Senhor. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Se for para começar pecando, meu filho, então sai pra lá. Quero saber disso não. Por quê? Porque é melhor esperar como Isaac esperou até os 40 anos, como Rebeca, que provavelmente já poderia, né? Se ela não, né? Foi tudo, o Senhor deixou as coisas acontecerem de um jeito e eles permitiram isso, né? Que isso acontecesse e foram juntados ali os parzinhos certos, Rebeca e Isaac e Ruth e Boaz, entendeu? Então, se você quer começar do jeito errado, né? Se você quer... E tem isso também, né? Às vezes é a pessoa certa, mas você começa errado, porque começa pelo pecado, tá? E aí, se começa pelo pecado, querida, agora que chegou a parte da lapada, porque é o que aconteceu aqui com Davi. A Bíblia não fala que Davi e Betseba tiveram um relacionamento ruim, que eles não se entendiam, nem nada disso, tá? Com relação ao relacionamento... Pelo que a Bíblia dá a entender, fluiu bem. Eles se relacionavam bem, né? Se gostaram lá, provavelmente se gostaram, enfim. A Bíblia não fala que eles se desentendiam, ou que ele deixou de gostar dela, ou ela, né, não gostava dele. A Bíblia não fala isso. Então, pelo visto, foi um casamento, né? Que agora fluiu bem,
E tem muita gente que tá assim, começou no pecado e o casamento em si tá tudo bem, mas a família tá toda destruída. O resto tá tudo destruído. E aqui nós vamos ver qual foram as consequências do pecado de Davi. Não foi especificamente em cima de Betseba e Davi, né? Mas até inocente morreu nessa história, que foi o filho deles. Então, olha só, que Deus sabia, né? Que, gente, imagina a dor, né? Davi fez tudo isso por causa desse filho. O menino nasceu e o Senhor falou, não, o seu filho vai morrer. E Davi jejuou, orou, não, pelo amor de Deus, não, Senhor, isso não deixa o meu filho morrer. E jejuou, e orou, e pediu, Senhor, misericórdia, misericórdia. E, olha, e aqui nós temos que lembrar disso. Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, quando Ele quiser ter misericórdia. Então, assim, claro que assim, né, nós como cristãos, cremos e esperamos a graça e a misericórdia do Senhor. Mas você não pode contar com isso decidindo pelo pecado. Entendeu? Procure pecar o mínimo possível, assim, não pecar consciente, né? Entendeu? Procure agradar o Senhor, foque em agradar o Senhor. Naquilo que você vira a errar sem querer, entendeu? Naquilo que você via a errar por uma falta de conhecimento, não porque você sabe que é pecado, entendeu? Você sabe que é pecado, você tá fazendo por quê? Entendeu? Você tá desobedecendo. Então vigia nisso aí. Ou você acha que Davi não sabia que era pecado ele pegar a mulher dos outros? Entendeu? Ele sabia que era pecado, né? Você aí solteira, você não sabe que é pecado se entregar antes de casar? Eu tô falando pra solteira crente. Você sabe. Então vai ter consequência? Vai ter. Vai ter. Talvez não especificamente pro seu relacionamento, mas vai ter consequências. Então vamos ver aqui quais foram as consequências, o preço altíssimo do pecado de Davi. Vamos ver a consequência? Ó, você vai lá pro capítulo 12. Você vai lá pro capítulo 12, verso 9, vai falar assim: sendo assim, porque desprezaste a palavra de Yahvé. Então, como é que a gente faz para saber o que é pecado, o que não é? Como é que a gente faz pra gente não errar, né? Não cometer pecado? A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que tem falando o que é pra gente fazer ou não fazer, ó. E aqui, ó, o profeta, quando chega lá, ó, e confronta ele, fala, ó, sendo assim, porque desprezastes a palavra de Yahvé. Então, por que você deveria saber? Se você não sabe, você deveria saber. Porque tá na palavra, né? Então, ó, sendo assim, porque desprezaste a palavra de Yahvé, fazendo o que eu reprovo. Por que você fez o que eu reprovo? Você sabia que Deus não queria que você fizesse isso. Você fez isso por quê? Tu matastes ao fio da espada, ó, tu matastes, né? Ele foi morto lá na guerra, não foi Davi que enfiou a espada na barriga dele, mas foi por causa dele. Então, ó, tu mataste a fio da espada o teu servo Urias, o Heteu, e tomaste, né? Aqui eu entendo que agora deve ser ele tomou, né? Tipo assim, né? Aqui não fala de escolha de Betseba. Betseba não teve escolha, né? Era o rei mandando, né? E tomaste para teu prazer. Olha isso aqui. Cuidado com querer satisfazer seu prazer. E tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Olha isso. E aí vem as consequências. Assim diz Yahvé, lá no verso 11 vai dizer isso. Na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Ó, ele tá falando aqui, ó, que a sua própria família vai se voltar contra você. E você sabe da história de Absalão, né? Que queria tomar o reinado, né? Matar o pai para poder tomar o reinado. E ele não tomou o reinado, mas tomou as mulheres dele, né? Então, olha só, olha só. Assim diz Yahvé, na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei aos teu próximo, que inclusive foi filho dele também, que se deitará com as suas mulheres à luz desse sol. Todo mundo vai ver a vergonha que você vai passar. Você tomou a mulher dos outros, vão tomar a sua mulher também, tá? Então assim, não pense que vai tirar homem dos outros e que a vida vai ser jóia, chuchu, beleza, não. Consequências virão, né? A colheita, a plantação e a colheita virá.
tu agiste às ocultas, ó, não pensa também que vai ficar oculto não. Ah, eu fiz escondido, ninguém nem ficou sabendo. Ah, tá, se engravida. Esconde como? Vai cometer um aborto? Aí é a mesma coisa que Davi tá fazendo. Pra esconder um adultério, ele cometeu um assassinato, né? Uma jovem, às vezes, para esconder a fornicação, né? No caso, se a pessoa não era casada, é fornicação. Cometeu um aborto, um assassinato. Então, olha isso, é tomar a pílula do dia seguinte, gente. Procura se informar. As pessoas só não querem ter a vergonha, né? Às vezes, muitas vezes, de ser cristã e todo mundo saber que ela abortou. Então, ela toma a pílula do dia seguinte. É mesmo, minha filha, você vai tomar a pílula do dia seguinte? Você sabia que trem é abortivo? Você sabia que esses métodos concepcionais, tudo aí pode ser abortivo? Então, assim, procura saber, se informa, tá? Mas não é se informa pra você fazer coisa errada, não. É pra você se informar só pra você entender a seriedade da coisa. Porque às vezes você cometeu um aborto sem você nem saber. E aí tá dando tudo errado na sua vida e você não sabe explicar por quê. Sabe por quê? Porque teve um assassinato no seu ventre. E as consequências do pecado estão aqui, ó. Então, ó, tu agiste às ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e a plena luz do dia. Davi confessou a Natã, né? Pequei contra o Senhor. Então, Natã afirmou a Davi: por sua parte, Yahvé, perdoa o teu pecado, não morrerás. Aí Deus deu uma gruja para ele, falando: você vai permanecer vivo, eu vou deixar você viver. Porque o que Davi fez era digno de morte, né? Tanto que ele mesmo dá essa sentença, né? Quando Natã vem, contando a historinha, né, do cara que tinha só uma ovelhinha e o outro que tinha 1000 matou a única ovelhinha, né, do outro. Então o próprio Davi dá a sentença e fala, né, que esse cara merece a morte, e merecia mesmo. Mas aí ele pega e fala com ele, ó, não, ó, Yahvé te perdoou, não morrerás, mas por teres ultrajado a Yahvé mediante sua atitude, o filho que tiveste morrerá. Um inocente. Então assim, as consequências dos nossos pecados muitas vezes atingem pessoas inocentes. No caso, igual eu falei que né, uma pílula do dia seguinte pode estar matando um filho seu, um inocente, tá? E também as consequências do pecado podem trazer coisas para inocentes como, né, consequências para o seu pai, para sua mãe, para sua família, tá? Para pessoas que não tem nada a ver com que você cometeu o erro, mas essas pessoas vão sofrer por sua causa, tá? Por causa do pecado que você cometeu. Então pense nisso, tá? Então, olha, então o filho que tiveste morrerá. Então olha só quantas consequências. Ah, e outra coisa aqui também que fala, né, que a sua espada, eu li essa parte? Eu lembro que eu li aqui. A tua espada, ó, tem a parte aqui, peraí um pouquinho. Tem uma parte que ele fala que a espada de Davi, né, nunca mais ia cessar, nunca mais ia parar de ter guerra, né? Na vida de Davi, que ele ia viver só em guerra. Quer dizer, ele ficou no palácio, bonitão, sem ir pra guerra, e agora a sentença do pecado dele por ele não ter ido pra guerra, vai ser agora você vai ter guerra constante. Então você percebe que tudo que ele tentou fugir, e ele quis satisfazer seus próprios prazeres, veio tudo, a recompensa foi toda muito pesada, entendeu? Sobre o que ele fez, entendeu? Assim, uma guerra que ele não quis ir, agora ele vai ficar sempre em guerra, porque ele foi cometendo uma atitude, um erro atrás do outro, e as consequências vieram, entendeu? Consequências do pecado. Então, ó, ele teve filho querendo matar ele, querendo tomar o trono dele, filho que fez com mulher dele, tá? Ele teve filho que estuprou a irmã, tá? Então, assim, a vida de Davi depois disso aqui foi uma lambança. Por quê? Porque pecar tem consequência. Então, até se assim, se a pessoa não quer, se a pessoa acha que o motivo de não, é porque eu amo a Deus e eu quero agradar a Deus, se esse motivo não tá bom pra você, né? Que tal o motivo de se você pecar, as consequências vão vir, o negócio não vai ficar bonito, né? Então, assim, não que não seja esse o seu motivo, né? Que seja por amor ao Senhor, porque você quer agradar o Senhor. Mas fatos são fatos, e consequência de pecado é a colheita de uma plantação ruim, né? Então, o que podemos concluir aqui, né?
com isso, né? Contamos duas histórias que eu creio que foram histórias que o Senhor mesmo conduziu para que, né, estivessem ali juntos, unindo esses dois casais, e uma história aqui de um casal que não era para ter sido, né? Mas, falando aqui de misericórdia de Deus, né, depois foi de Betseba que nasceu Salomão, que foi o sucessor de Davi. Então, Deus teve tanta misericórdia que ainda isso aconteceu. E igual eu te falei também, a Bíblia não fala que Betseba e Davi se desentendiam e não... Não, eles acabaram se dando bem, né? E ela acabou que ela que foi a mãe do sucessor de Davi, né? Ela se tornou a mãe do rei, né? Do rei Salomão. Então, assim, Deus teve muita misericórdia. Porém, depois de todos esses pecados e dada essa sentença, né, das consequências do pecado e tudo mais, mas você vê que Davi realmente se arrependeu. Ele confessa, né, que pecou e ele realmente se arrependeu. Então tem isso também. Claro que você não pode pecar já pensando assim, depois lá na frente eu me arrependo e Deus, né, deixa passar isso aí, tá? Vigia, porque Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, quando Ele quiser ter misericórdia. Você não vai ficar contando com isso, porque vai que, né, Ele, né, no Deus é um Deus misericórdia, sim, sim, sim. Contamos com a misericórdia, com a graça dEle, sim, 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 sim. Mas não peque focado nisso. Deus vai ter misericórdia de mim. Vigia. Porque foi quem que a Bíblia fala que mesmo com as mãos juntas... Não tô lembrando agora, mas tem uma parte lá, se não me engano, em Hebreus que fala que mesmo que juntar das mãos, mesmo assim o Senhor, né, não respondeu. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: você vai pagar para ver se Deus vai ter misericórdia de você ou não, né? E outra coisa, ainda que, né, Betseba e Davi depois se deram bem e assim, no relacionamento, né, conjugal entre eles, e ainda tiveram Salomão, que foi quem, né, continuou o reino de Davi, ainda assim não deixou de acontecer as tragédias, né? A espada de Davi não descansar, os filhos, né? A baderna que virou, né? A mulher de Davi sendo pega, né? Pelo próprio filho, enfim. Então, assim, essa lambança toda aconteceu, as consequências aconteceram, né? E ainda assim, a parte boa de ter tido Salomão, né? Ainda foi a misericórdia de Deus. Então, pode ser que você case com a pessoa errada e Deus tenha misericórdia de você, ou pode ser que você case com a pessoa certa, porém você começou esse relacionamento no pecado e Deus tenha misericórdia de você. Tenha, né? Pode acontecer? Pode. Talvez Deus tenha misericórdia, pode acontecer. Mas você quer pagar para ver? Por isso que eu falo, e tanto que eu falei aqui desde o início, decisões. Você ama a Deus a ponto de, independente do que aconteceu ou do que não acontecer, você seguir firme, fiel ao que a palavra diz? Você permanece fiel à palavra do Senhor por amor a Deus? São decisões. Então, se você acha que não crer que a pessoa certa existe, né? Você quer acreditar que não existe a pessoa certa, só para você ter essa liberdade de sair por aí pecando, entendeu? Então, perceba, são decisões. Eu, particularmente, prefiro crer que o Senhor está me tratando, trabalhando, me preparando para esse homem, que ele também está sendo preparado por Deus para mim, eu para ele e ele para mim. Eu prefiro crer que tem essa pessoa, que eu vou entender por que eu esperei tanto e por que ele também esperou tanto, porque ele também está esperando, né? O meu também está esperando por mim, né? E eu tenho certeza, plena convicção, que Deus é perfeito e que Ele vai promover o meu bom encontro. Então, gente, você escolhe, você toma suas decisões e você crê no que você quiser. Eu creio que, se não todos, de Deus ter a pessoa certa, de Deus promover os bons encontros, pelo menos algumas pessoas especificamente para projetos específicos o Senhor separa.
E eu prefiro crer que eu estou nesse grupo, se é que é só um grupo, tá? Mas você crê, tira suas conclusões, leia a palavra e tire e vê o que você entende, vê o que o Senhor fala com você, tá? Porque é isso também, a nossa vida com Deus é um relacionamento, a gente precisa ir, né, se envolvendo com o Senhor e perguntando a Ele, tirando as dúvidas com Ele, com a palavra. Deixa eu beber uma aguinha. Como é que tá o calor aí, gente? Na cidade de vocês, que aqui o negócio do calor já começou a ficar bem... Eu tô suando aqui. Então, gente, a gente precisa entender que apesar da misericórdia de Deus, né? Porque nós amamos ao Senhor, porque somos filhas, princesas, que agimos como princesas, preferimos confiar plenamente no nosso Pai, que Ele está cuidando de nós, do nosso futuro marido, né? Que Ele vai promover o bom encontro. E a gente decide, né? Toma essa decisão de viver uma vida que agrade ao Senhor, ainda que o nosso prazer não seja satisfeito, né? Davi foi guiado aqui porque ele queria satisfazer o desejo dele, queria o prazer dele, né? Então, independente do que a minha carne ou os meus achismos ou que o mundo quer botar na minha cabeça, né? Eu vou ir pela palavra de Deus. Então, tome essa decisão também, escolha pelo que está aqui na palavra de Deus, tá? Eu creio que vai ser muito melhor para você. Vai ser muito melhor. E você vai estar vivendo uma vida agradando a Deus, beleza? Então, eu até coloquei aqui uma comparação. Se você quer crer, por exemplo, né, na volta de Jesus, né, sobre a volta de Jesus, muitos estão preocupados se vai ter grande tribulação ou se não vai ter, né? Vamos passar pela grande tribulação ou não vamos, né? A questão é a seguinte: você está preparado para quando Jesus voltar? Você está preparada para quando Jesus voltar, né? Você vai subir? Você está vivendo uma vida de quem vai subir? Então, se tiver a grande tribulação ou se não tiver, né? Se você tiver que morrer, né? Pelo Evangelho, pelo nome do Senhor, você vai? Ou você vai, né? Negar o Senhor? Você vai desobedecer a Deus? Ou você vai... Enfim. Então, assim, são coisas seríssimas que a gente precisa pensar, né? Não é... E outra, né? Jesus já voltou, entre aspas, para quem já morreu, né? Então, assim, a gente não sabe se vai estar vivo até Jesus voltar, né? Então, assim, se Jesus voltar agora, né? Pra você, né? Pra alguém, pra você não, né? Pra não ficar falando assim, mas assim, pra quem Jesus voltar agora, né? Entre aspas, né? Pra quem morrer agora, né? Vai subir ou não vai? Então, assim, não é questão de se vai ter tribulação ou se não vai. A questão é, você tá pronto? Você vai subir ou não vai? Né? E aí, do mesmo modo aqui, a gente falando assim, existe a pessoa certa ou não existe? Tá, pode até ser que não existe. Mas você, como é que tá a sua vida com Deus? Você está disposta a se santificar? Você está disposta a cumprir a palavra? Você está disposta a ter uma vida na solteirice, conforme é o que a Bíblia te manda? Conforme que é os desígnios, os preceitos do Senhor, do seu Pai, do seu Rei, do seu Senhor, do seu Deus? Você está disposta? Então não importa se, né, entre aspas, né, não importa se existe a pessoa certa ou se não existe, você está disposta a ser essa mulher que cumpre a palavra de Deus? É isso que é aqui o detalhe, né? Porque muitas acabam caindo no pecado e entrando em relacionamentos muitas vezes abusivos ou sendo abandonadas, né, com o filho aí na barriga. Por quê? Porque optou, decidiu fazer o quê? Desprezar a palavra. Foi o que Davi fez, ele desprezou a palavra do Senhor. Então, tome a sua decisão. Decida o que você quer para sua vida.
Você quer viver uma vida pautada na palavra, obedecendo ao Senhor por amor, que você quer agradar a Deus ou não? É isso que é o detalhe aqui. Não é o se tem a pessoa certa ou se não tem. O negócio é como é que você vai viver enquanto você está solteiro. E é isso que a gente trata lá também no meu curso das princesas. Se você ainda não conhece, clica no link da bio para você conhecer. As aulas são todas voltadas para quê? Né? O objetivo desse curso é o quê? Para você amar mais o Senhor, para você se relacionar com Ele, para você ser uma mulher virtuosa, para você ser alguém que não interessa, se você não está casada, você tem muito trabalho a fazer. Por quê? Porque você ama o seu Senhor e você quer cumprir o seu chamado e deixar um legado aqui nessa terra, tá bom? Então, clica lá no link da bio, conheça o meu curso, né? Se quiser entrar, vir ser minha aluna, vamos, né? Vou ficar muito feliz com isso. E clica também, tem um outro link na bio lá, são 3 links, tá? Do canal do YouTube, primeiro do curso, depois do canal do YouTube, e também tem o Telegram. E nós estamos num propósito de oração, porque eu creio no poder da oração, você crê? Estamos num propósito de oração, e o propósito de oração é para orar para si mesma, para as solteiras do Brasil e para os solteiros do Brasil. Os homens também precisam de oração nossa. Por quê? Para eles serem o provedor, para eles serem bons líderes, né? Para Deus promover o bom encontro, para os olhos deles serem abertos, para enxergar cada um a sua Rebeca, né? Então, assim, precisamos orar também pelos homens, né? Para que eles também sejam cheios do Espírito Santo, sejam homens, né? Compatíveis também com aquilo que a gente busca ser, a gente também quer que eles sejam também. Primeiro a gente tem que buscar a gente ser, né? Que aí a princesa vai atrair o príncipe, tá bom? Então vamos entrar conosco aí nesse propósito de oração. Eu acho que já tinha mais de 40 pessoas, né? Que está lá no Telegram. Então faça parte também, são só 3 vezes na semana, 10 minutinhos que você tirar para orar por isso, né? Que eu acho que dá mais do que 10 minutos, mas se você conseguir orar pelo menos 10 minutos, 3 vezes por semana, né? E fazer um jejum por semana, né? O jejum você não faz para Deus, o jejum você faz para você, né? Você tá mudando você, tá? Deus vai operar, você não vai entender nada. Quando você começar a jejuar, você vai ver. Você não vai entender nada, mas vai começar a acontecer umas coisas na sua vida, que o jejum é uma benção. E esse propósito tá até dezembro, tá? Nós vamos fazer ele até o dia 31 de dezembro. No início de janeiro a gente vai fazer outra coisa, mas por enquanto até o final do ano a gente vai fazer isso, tá bom? Eu vou liberar aqui os comentários, se alguém quiser comentar alguma coisa, tá? Pra gente encerrar, tá bom? E aí, gente, como é que vocês estão? Querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? A hora é agora. Senão nós já vamos encerrar. O que vocês acharam aí da live? Ninguém quer comentar? Tem dias que vocês estão mais assim, né, ativos. Tem dias que, né, ninguém quer falar nada. Tem dia que eu começo a receber pergunta aqui, eu fico assim, meu Deus do céu, tem que ele ver, mas não. Então tá bom, gente. Vocês querem falar de onde são? Me fala, gente, de onde vocês são. Eu gosto de saber. Eu gosto de saber onde tá chegando a live. Fala pra mim aí. Será que eu ativei? Ah, ativei. Ativei aqui. Enfim, cheguei tarde, mas sempre é bom te ouvir. E aí, joia? Acenar. Isso. Então tá bom, gente. Vocês estão de pouco papo hoje. Ninguém vai falar de onde é, não? Ah, Recife, Pernambuco. Ah, isso aí. Quem mais quer falar? Da onde vocês são, gente? Conta aí pra mim. Eu até avisei nos stories também, gente. Aqui quando eu salvo o vídeo, depois as curtidas que vocês deram, os comentários e tudo, apaga tudo, tá? Então depois vocês vão lá e comenta, tá? E curte e comenta também, tá bom? Então vamos encerrar por hoje, né? Agradeço a vocês. Cheguei agora, boa noite, mas vai ficar gravado, depois vocês vêm assistir, tá? Vem assistir, curtir e comentar, tá bom? A gente vai estar encerrando agora. E Rio Verde, Goiás, agora o pessoal tá querendo falar.
Rio Verde, Goiás. Quem mais, gente? Da onde vocês são? Vamos ver se vai vir mais alguém. Se mais alguém vai falar de onde é. De onde vocês são, gente? De onde vocês são? Conta pra mim. Paraná. Aê, Mônica, Paraná. Glória a Deus. Estamos indo longe. Glória a Deus. Então tá bom. Ó, desculpa, Paraná, mas eu entendi que era Paraná. Isso aí. São Paulo, ó, tem alguém aí de São Paulo. Isabel. Legal, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação de vocês. Semana que vem tem mais, se Deus quiser, né? E até mais. Beijinhos.